E aí, rapaziada, beleza? Eu vim aqui trazer temas típicos e cuidados que você tem que ter para jogar a abertura italiana, né, de brancas. Então, não são exatamente planos, mas coisas que mais quem tá jogando de preto pode fazer e você tem que saber responder para... Claro que se você não souber a cabeça, você não vai ficar perdido nem nada, mas pode trazer complicações. Então vamos lá, vou começar aqui a fazer os lances. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, opa, bispo C5. E aqui, igual eu falei, eu sugiro o roque, mas enfim, você pode jogar D3, pode jogar C3. Eu vou seguir, não vou falar muito de lances no vídeo de hoje, né? Vou deixar mais pro terceiro vídeo. Então aqui é só para mostrar alguns temas importantes que podem acontecer. Primeira coisa é assim, depois de cavalo aqui, eu já quero falar uma coisa na verdade. O D3 ele é completamente válido, tá? O D3 ele é completamente válido, mas tem gente, e eu às vezes não gosto muito, que prefere não jogar contra D5 direto, tá? Esse D5 direto, ele é ruim, até como vocês estão vendo ali na barrinha, beleza? Mas ele pode trazer umas certas complicações se você não tomar muito cuidado, tá? Então, um dos lances possíveis para você fazer aqui é torre 1, beleza? Porque, claro, se D5 agora não faz nenhum sentido, já que depois de toma-toma, esse peão aqui simplesmente já tá caindo. Então aqui já vai o primeiro cuidado, né? O primeiro truquezinho que você pode fazer para impedir esse D5. Então aqui, por exemplo, D6, D3, depois de roque, C3, certo? Tudo de boa até aqui. E agora vem o segundo momento que você tem que tomar cuidado aí na italiana, que é esse A6. Você fala, tipo, como assim, A6, né? O que esse lance fez? Esse lance, se você fizer um lance qualquer ideia, se fizer, sei lá, um H3, a ideia, né, uma das ideias das pretas é jogar cavalo A5, ganhando o nosso bispo, entendeu? Então, de modo geral, tem linhas que esse cavalo A5 não é preocupante, tá? Mas de modo geral, para você não ter que ficar decorando tudo e tudo de qual linha o cavalo A5 é perigoso ou não, quando ele jogar esse A6, você joga bispo B3, porque claro, se ele jogar cavalo A5 aqui, simplesmente bispo C2, né? E esse cavalo aqui tá no meio do nada, inclusive você tá ameaçando um garfo, beleza? Então, A6, bispo aqui em B3. Opa, bispo aqui em B3. Se ele jogar bispo E6, que é um lance bem comum aqui, eu não trocaria, tá? Eu não recomendo você trocar aqui. E eu também não jogaria bispo C2, eu simplesmente deixaria esse bispo aí. Se ele tomar, você pode tanto tomar de peão ativando sua torre, tanto tomar de dama atacando alguns peões e controlando casas importantes, beleza? Uma coisa que você tem que ter em mente é que o lance bispo G4 aqui, vamos para o terceiro cuidado aqui, beleza? O lance bispo G4 aqui não assusta a gente, tá? Não assusta a gente. Esse lance bispo G4, ele só assusta a gente com o peão em D4. E aí que tá a importância de não jogar o D4 tão afobado, vamos dizer assim. Porque, vamos supor assim, o D4, ele é possível? Ele é possível, mas depois de, por exemplo, toma, só um exemplo, né? E o peão ficar aqui em D4, a cravada ela começa a incomodar, né? Que nosso peão começa a ficar um pouco, um pouco vulnerável, né? Então assim, claro, D4, por exemplo, toma, e aqui bispo G4, as pretas estão melhores já, tá? Elas tiram primeiro o bispo, aqui igual vocês viram tá 0,5 para as pretas. Mas aqui beleza. Vamos supor que ele joga o bispo G4, que não é um dos melhores lances. Aqui a gente joga simplesmente H3,
E a ideia é que a gente vai seguir com aquele simples plano de jogar cavalo D2, cavalo F1 e cavalo G3 e expulsar esse bispo para só depois jogar D4. E isso que é uma coisa importante também de vocês lembrarem. O D4, claro, ele pode vir antes em algumas posições, mas no geral e o seguro vai ser você jogar o D4 quando o seu cavalo estiver ali em G3, tá bom? Porque aí esse peão vai estar sendo defendido e esse bispo não vai estar cravando o nosso cavalo, beleza? Uma última coisa que eu tenho para falar de cuidados, tá? Esses foram alguns cuidadinhos aqui. Como a gente falou, o bispo G4 ele não é perigoso, então você não precisa jogar H3, tá? Inclusive, o H3 aqui, vamos supor que ele faça um lance como, não sei, do bispo... Vamos supor que ele faça H6. Aí você fala, ele fez H6, eu posso fazer H3. Não, aqui o H3, ele é bem perigoso. Agora vocês estão vendo, tá vendo a barrinha? Olha a barrinha. 0,2 para as brancas, certo? Se eu fizer H3, olha isso aqui. A gente perde 1 ponto de vantagem praticamente. Por quê? O H3, ele só pode ser jogado, só deve ser jogado, quando as pretas já fizeram o roque. Por quê? Aqui as pretas têm G5. E esse ataque aqui, ele é bem chato de defender, porque com esse peão H3, assim, o G4 dele está vindo muito forte, então vamos supor que você comece a ir para aquele plano, né? Cavalo D2, aqui já vem G4 direto, depois de peão toma, cavalo toma, né? H5, H4. Então cuidado com esse H3, né? Cuidado com esse H3. Façam o H... Aqui você simplesmente pode seguir com o plano normal, C3. E se ele jogar bispo G4, aqui o H3 ele tem um sentido, tá? Porque como o bispo veio para cá, né, o H3 ele tem o seu certo sentido, porque você vai estar ganhando um tempo no bispo, o bispo atrapalha um pouco, e você pode, já com um pouco do C3, você pode inclusive pensar em abrir o centro, né? Mas tome cuidado com... Inclusive aqui, né? C3, dama aqui e H3. Não, cuidado. De novo, ele tem G5 e começa a ficar chato. Então, cuidado com esse H3, beleza, rapaziada? Então, 5 cuidadinhos, se eu não me engano, que são torre 1 primeiro, para evitar D5 em algumas linhas. Quando ele jogar A6, você joga bispo B3. Bispo G4 não é um tema preocupante, tá? Porque você vai ter H3, cavalo D2, cavalo F1 e cavalo G3. E o H3, toma cuidado para não jogar antes dele fazer o roque, beleza? Então, acho que foram aí 4 teminhas ou 5, se eu acabei esquecendo de falar um agora. Mas é isso. Obrigadão a todo mundo que ficou até aqui. Próxima aulinha eu vou trazer a aula principal, né? Quais são os lances especificamente, os planos da italiana. E na última aula, quarta aula, eu vou tentar trazer uma partida modelo. Então é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e até a próxima.